Júnior, prazer te receber aqui no Expresso Cash, Todo tá? meu, Henrique. Para a gente é uma honra te receber aqui. Eu sei que você faz um trabalho na parte de psicanálise, né? Isso, E mais outras áreas também. isso. Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, se apresentar o trabalho que você faz? Claro, claro. Bom, o meu foco realmente é a psicanálise, né? O meu carro-chefe de atuação. Porém, eu também tenho a formação da hipnose ericksoniana, que é uma vertente um pouco diferenciada da hipnose clássica. E também finalizei recentemente os estudos sobre neuropsicanálise. Então, o Uhum. carro-chefe realmente é a psicanálise e aí eu tenho algumas vertentes de atuação também, né? Então, eu sou psicanalista clínico, professor no curso de psicanálise, Uhum. supervisor clínico de outros, né, psicanalistas e também mentor. Assim, na parte de psicanálise, para a maior parte das pessoas acaba sendo meio que nebuloso, assim, de às vezes não entender muito bem o que é a psicanálise. Uhum, O que seria a psicanálise? perfeito. Inclusive, acho que essa é uma ótima pergunta para a gente começar a desenvolver essa conversa, que realmente é uma coisa que as pessoas não sabem muito a diferença, né? Muitas pessoas tentam entender qual a diferença, então, da psicanálise para a psicologia, né? Quando nós temos ali a psicologia, ela tem diversas formas de estudo, né, diversas áreas de estudo dentro de um curso de psicologia, mas o foco da psicologia, ele é um estudo mais comportamental, cognitivo. Quando a gente, aí sim chegar no mental, né? Mas quando a gente fala de psicanálise, a gente está falando, o Freud ele traz para a gente uma técnica, né, de investigação da mente inconsciente. Ou seja, o inconsciente é tudo aquilo que está antes da consciência. É tudo aquilo que não precisa de raciocínio, de entendimento, mas que acontece em forma de pulsão, em forma de energia, de desejo, né? Então, por exemplo, muitas pessoas têm ali seus sofrimentos e não entendem por que sofrem, por que que elas repetem certos padrões de repetição. E muitas vezes o comportamental ele não vai no profundo das causas, das estruturas, da raiz. Ele vai trabalhar aquele momento, né, o resultado. A psicanálise ela se preocupa com o que está antes, no profundo da mente inconsciente, que são coisas que o paciente ainda não entendeu, ainda não conheceu, ainda não acessou. Legal. É assim, é uma questão que teoricamente é muito novo assim para a maior parte das pessoas, né? Na questão de entender o subconsciente, de certa forma, assim, o É, que está por quando, trás dos comportamentos, né? sim, quando a gente fala subconsciente, na verdade é uma outro termo, né, que é mais americano. E sempre que é falado subconsciente, na verdade nós estamos falando da proposta do inconsciente, né? Uhum. Porque inconsciente é aquilo que ainda não tem consciência, ou que não tem consciência suficiente para se estruturar, né? Mas tem pulsão, tá? Então, quando a gente pega, né, a ideia do o que o Freud propõe, não é novo, né? A psicanálise ela já tem aí um bom tempo, né? Desde a sua criação até a sua prática. Uhum. Mas ela tem passado por um processo de popularização, digamos assim, né? Entre aspas. E tanto com relação às pessoas que têm mais acesso para estudar psicanálise, quanto as pessoas também que vão ser pacientes de psicanalistas, né? Porque existe uma diferença, né? A terapia da psicologia com a análise na psicanálise, né? Uhum. Então, eu acho que quando você fala novo, tem a ver com essa coisa de uma certa popularização, uma Sim. experiência, né? Que atinge mais pessoas, né? E realmente, tá? Esse é um movimento que de um tempo para cá tem se intensificado mesmo, né? Então, tanto para a pessoa que busca o estudo, quanto para a pessoa que também está ali passando pela experiência de ser paciente de um psicanalista. Você comentou da questão das ações inconscientes. Aí, quando fala isso, assim, a gente acaba levando muito para o dia a dia alguns tipos de comportamento, né? Uhum, Um exemplo, a pessoa que ela vive ciclos. uhum, Às vezes ela tem, na questão de relacionamento mesmo, uhum, ela começa uma relação e ela vive um certo roteiro, e aí aquela relação ela meio que dá errado ali, não deslancha e termina a relação. Aí ela encerra, começa uma outra relação e vive um limbo, né? Ela fica meio que sempre repetindo a mesma história. Isso seria esse ponto
Psicanálise do inconsciente? Isso, exatamente. Quando a gente fala sobre, na verdade, não são nem ações inconscientes, são impulsos mesmo, né? Uhum. Então, a pessoa, para ter uma ação, geralmente ela tem certa consciência da ação. Já quando a gente fala de inconsciente, é um impulso, né? Então, são coisas que ela faz e repete, muitas vezes sem entender o porquê ela faz e o porquê ela repete. Então, na psicanálise, a gente vai estudar exatamente tudo aquilo que foi estruturando aquele indivíduo para que ele tenha essas estruturas inconscientes que se repetem sem pedir permissão, né? Então, Uhum. muitas vezes a pessoa ela está repetindo aquele padrão, ela sabe o que ela quer, mas ela não sabe como não viver o que já está estruturado, porque vem do inconsciente. Então, Uhum. muitas vezes, né, as pessoas falam, mas a psicanálise só fala de passado, a psicanálise, né, só vai buscar a infância. Não, a psicanálise ela vai fazendo, na verdade, uma coxa de retalhos. A gente precisa buscar o passado não para a gente simplesmente ficar preso ali, revivendo coisas, mas existem muitas informações fundamentais se a gente quiser melhorar um futuro. E onde isso acontece? No presente, né? Então a gente costuma brincar que a análise ela não se preocupa com o final. A gente Uhum. começa e se preocupa com o que acontece no percurso da análise. Então ali a gente, muitas pessoas não percebem, mas essa infância, por que que ela é tão importante da gente investigar? Porque a criança ela sente muito mais do que entende. E aí aqui é que está um ponto chave. A consciência ela vai precisar de tempo para ser desenvolvida, construída, estruturada e tudo mais. Mas o inconsciente ele já está ali, ó, demandando, né, e ao mesmo tempo armazenando informações que estão Uhum. a nível de experiência, de sensação. Então, quando a gente vai buscar a infância, a gente não está só preocupado com o que a pessoa lembra. Muitas vezes a gente vai acessar o que a pessoa sentiu em determinados momentos que foram fundamentais para ela. Porque como ela sabia pouco, entendia pouco, ela sentia muito, né? Uhum. E isso ficou armazenado ali, nesse lugar que a gente chama de inconsciente e que provoca, né, essa experiência, né? Porque depois o comportamento ele é um resultado, né, do que está antes, dessa necessidade que nasceu, que se fixou na pessoa e que agora ela repete comportamento sem entender exatamente o porquê. Ela quer mudar, mas ela não sabe como, porque a causa está no inconsciente, né? A É. vontade está na consciência, mas a causa não. É um ponto muito delicado, porque, assim, até de modo geral, a gente quando é na infância, a gente é uma esponja, né? Então a gente está absorvendo tudo. Talvez muitas coisas que para o adulto é batido, para a criança não passa batido. A criança inconscientemente ela vai pegar os detalhes das coisas Uhum. e às vezes situações mini traumáticas talvez ou traumáticas ou pontuais ali marcam ela para a vida toda, né? Você tocou num ponto agora que é uma. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para os meus alunos, né? Muitas vezes a gente escuta aquela frase assim, mas é só uma criança. E eu urgentemente peço para quem puder, refaça essa frase. A frase deveria ser: é exatamente porque é uma criança. Você usou o termo esponja, né? A criança, ela realmente, como a gente falou, ela sente demais e entende pouco, porque o entendimento está sendo construído. Então, quando alguém, um adulto, né, faz com que a criança tenha que se adaptar ao que o adulto espera dela, ela não tem a menor condição de suprir essa expectativa. Então, né, a gente até tem, enfim, vários autores importantíssimos, né, da psicanálise, que são os pilares da psicanálise e que vão falar muito também dessa relação criança e objeto, ambiente, pessoa, né? E o quanto isso influencia em como ela vai se constituir como sujeito. Uhum. Então, por exemplo, a criança, quando ela observa o comportamento de um pai, o comportamento de uma mãe, por que que muitas vezes ela sofre nesse processo? Para pensar junto comigo. Quando a gente está sendo ali gestado, né, no útero da nossa mãe, a gente não faz a menor ideia do que acontece. Mas o nosso inconsciente, ele já está experimentando uma sensação, que é a sensação da existência. Uhum. Só que a gente não sabe para quê, como, onde, o que vem depois, se tem depois. É como se fosse assim, ó, o mais perfeito do que a gente consegue sentir da vida do ser humano é o período gestacional. Porque a gente existe, a gente está se desenvolvendo, mas não existe nenhum esforço, nenhuma interação que a gente precisa promover para isso acontecer. Então a gente costuma dizer, né, e na verdade
todo ser humano tem um trauma em comum, pelo menos, que é o trauma do nascimento. Então, quando a gente nasce, a partir dessa experiência, a gente vai entender que as necessidades vão surgir. E é por isso que a gente evidencia mais o negativo do que o positivo, tá? Porque a gente tem Hum, aquela prepotência do ser humano, eu brinco que é um defeito de fábrica, tá? Da humanidade, que a gente espera que a vida esteja pronta e perfeita ou que ela seja o melhor possível o tempo todo. Porque isso é um resquício inconsciente da gestação. Então, quando a gente conhece as necessidades e elas mostram pra gente que não é tudo perfeito e que isso incomoda, aqui a gente tem traumas que vão sendo reforçados pela experiência da necessidade. E é por isso que muitas vezes o adulto está reclamando de um problema que aconteceu uma vez na semana e não percebe que a semana foi boa, né? Então, uhum, isso tem a ver com esse resquício inconsciente, né? Então, a gente também fala nas aulas que é até engraçado, é unânime isso. Todo pai e mãe que começa a estudar psicanálise, você sempre vai ouvir a frase deles: Meu Deus, todo pai, toda mãe precisava fazer psicanálise antes de ter um filho. E é verdade, né? Porque o adulto já passou por um processo de desenvolvimento, bem ou uhum, mal, né? Bom ou não, ele já passou pelas fases fundamentais. A criança ainda não. Então é muito importante que o adulto, a família, regrida, entre aspas, em alguns comportamentos para entender a necessidade da fase da criança, para a gente poder propor para ela um desenvolvimento que a gente pode chamar assim, ó, de satisfatório, porque perfeito não existe. Sempre sim. vai ter, né? A forma como a gente sente, a forma como a gente elabora, sempre é particular, sempre é íntimo demais. Mas existe eficácia se a gente conseguir mudar a estrutura, né? Então, Sim. na verdade, é assim, incomoda muito, né? Que nem você falou, ainda é novidade e tal. A psicanálise incomodou muito porque ela trouxe uma certa polêmica, né? O Freud, na verdade, ele lança a polêmica quando ele vai falar que a criança apresenta sexualidade. Só que a sexualidade vista pelas pessoas nesse sentido foi vinculado muito à questão erótica pornográfica, né? Mas o Freud ele não está dizendo isso, ele está dizendo que a sexualidade ela é fundamental para a experiência da humanidade, né? Ou seja, desde que a criança está se desenvolvendo no útero da mãe, uma das principais questões é ela vai se desenvolver de acordo com o sexo biológico, né? Uhum, Então, isso define o que é fisiológico, corpo, né? O que acontece ali, na biologia. Mas não define o psíquico, não define o emocional, não define muitas outras coisas que também fazem parte da nossa estrutura enquanto humano, né? uhum, Então, quando Freud fala sexualidade, as pessoas elas não tinham esse entendimento tão amplo de sexualidade. Era uma coisa muito fixada, né, numa sexualidade adulta, uma experiência adulta, né? uhum. Então isso gerou realmente muita resistência. Para você ter uma noção, a primeira obra de Freud, que ainda nem era tão... Que ano que era, só para mais ou menos? Ó, Freud ele vai lançar em 1889, porque aí depois fica como marco 1890, Uhum, né, a interpretação dos sonhos. Então, entendi. quando ele vai falar de sonhos e o que os sonhos refletem, e o que, que eles estão dizendo ou tentando dizer, por que, que o sonho muitas vezes é uma estrutura confusa, caótica, intensa, né? Às vezes sem nexo, com muita informação, porque nada mais o inconsciente está tentando deixar uma mensagem. E se Uhum, ele for claro demais, a consciência resiste e a gente acorda, né? Então, por isso que o sonho muitas vezes é ali uma fantasia, um caos e tal. E na análise, quando o paciente leva o sonho, a gente vai analisando as possibilidades de significado, a gente vai entendendo quais são os elementos, quais são as emoções, qual é a narrativa, como ele conta, se existe resistência, né? Para a gente conseguir entender, né? O que, que esse inconsciente está tentando deixar de mensagem, porque se a consciência acessar, talvez ele progrida na vida. Na vida, em todos os contextos, tá? Não só de uma forma motivacional ou bonitinha, né? uhum. Porque tem muito desafio, né? Acho Sim. que toda pessoa que vai buscar uma análise, ela tem um pouco de coragem, porque a análise eu costumo dizer que é o processo mais desafiador, porém mais libertador que o ser humano pode conhecer. Que vai praticamente meio que desmembrar ali as facetas da mente, né? Exato. Tem uma questão que aí acaba, nesse sentido da infância, acaba esbarrando um pouquinho até na questão da educação, né? E, assim, muito, né? Algo que hoje em dia acaba sendo um pouquinho mais debatido nesse sentido por exemplo, a diferença de gerações.
Uhum. o Boomer com o Millennium, a geração Z. E aí tem uma questão que eu acho que é muito exemplar assim, nesse sentido. A criança, quando ela é, quando ela cresce sem ouvir nãos, ela pode, aí entra a parte de psicologia dela lá na frente não conseguir ouvir um não no sentido de, assim, a gente sabe que existem casos graves de um casal que estava ali namorando, aí a jovem termina com o rapaz ele fica frustrado e ele não aceita o não. E às vezes acontece aquelas fatalidades. Uhum. E às vezes se você vai investigar o passado, ele meio que está na primeira situação da vida dele que ele realmente precisou lidar com um não, porque antes sempre foram um sim. Uhum. E o papel de responsabilidade sobre a criação, que às vezes os pais acabam delegando para os professores e tal, é em casa esse processo, né? A criança ela precisa lidar também, ela não pode ser colocada numa bolha, né? De tudo ser perfeito, de ter tudo o que quer e também não saber lidar com todas os sentimentos que o mundo real pode trazer para ela. Porque dentro de casa, o filho ele vai estar na redoma, né? Uhum. Fora no mundo real, o mundo às vezes vai ser meio que cruel ali, assim, vai ouvir não, vai receber muita porta na cara e às vezes uma coisa que aí entra o inconsciente, que ele não sabe que ele nunca trabalhou o não, tipo assim, ele nunca teve esse sentimento de rejeição, porque sempre foi fácil de certa forma, assim, sempre ouviu o sim. E na vida adulta precisar lidar com essa situação, aí no caso entraria a psicanálise, por exemplo, nesse sentido, né? É muito interessante o que você está trazendo, assim, para a gente até colaborar com a linha de raciocínio. Quando a gente fala que a gente está atendendo um paciente, muitas vezes a gente recebe uma pessoa que ainda não está pronta para análise. Então a gente vai conduzindo um processo para ajudar ela a estar pronta para ser analisada. Por quê? Porque a análise, de fato, ela só começa quando a gente consegue acessar um lugar no indivíduo que é a criança dele. E aí eu costumo brincar também, né? Ah, todo mundo tem uma criança interior. Não significa que você tem uma criança, um bebê que mora dentro de você. A única pessoa que tem um bebê que mora dentro dela é a grávida. Nós não temos uma criança que mora dentro da gente. Então, quando a gente fala criança interior, a gente está falando desse lugar mais inconsciente, tá? Né, que nem a gente falou, ela tem pouca consciência, uma criança, mas ela tem muita sensação. Então, quando o paciente começa a conseguir acessar esse lugar dentro dele, ele de fato entra em análise. E aí a gente vai ter, né, tudo que a análise precisa para se estruturar um bom processo. Uhum. Mas, é, quando você traz essa questão de educação, pais, referência e tal, primeiro que assim, toda geração ela vai sempre ter que lidar com o resquício da geração anterior. Isso é fato, né? Se a gente avaliar desde onde a gente conseguir chegar, as próximas gerações sempre tiveram que lidar com resquícios de gerações anteriores. Então vou brincar aqui, né? Na época lá dos nossos bisavós, família grande, vários filhos e tudo mais, né? Então, tipo, alguns até reclamavam, né, que a educação foi muito rígida e tal. Porém, você tinha uma coisa que era a presença e essa coisa da hierarquia da família, né. Então, assim, por mais que talvez pudesse realmente faltar afeto, mas você tinha isso. E a presença no processo educacional e de desenvolvimento, ela é muito importante. Uhum. Para pensar comigo. Se você tem alguém que é rígido, a presença é rígida, mas está presente, você sabe mais ou menos o que esperar, o que lidar, o que você vai desenvolver para estar ali. Eu não estou dizendo que é o melhor dos mundos. Mas e a falta? E quando você não tem alguém que não representa nada, que não colabora com nada, que não te dá a chance de identificação, de interação, a falta, ela promove uma coisa que é a complexidade da fantasia, tá? Então o indivíduo, ao invés de ter um parâmetro real daquilo que ele vai lidar,
ele tem um parâmetro fantasioso. Então a falta é muito angustiante, porque horas ela promove coisas boas, a fantasia vai promover coisas boas, ora coisas ruins, sabe? Como seria Uhum. se, mas e se não fosse bom, como seria? Mas e se fosse, como seria? E aí a gente não tem um parâmetro de realidade. Então, o que que foi acontecendo? Vamos pegar, né, a a pessoa que foi educada numa educação mais rígida, ela vai educar o filho dela dizendo: "Eu vou dar tudo o que ele quer. Ah, eu vou ser para o meu filho o que não foram para mim. Eu vou entregar para ele o que eu não recebi". Só que essa não é uma necessidade da criança, essa é uma necessidade do pai e da mãe. Quando você faz em excesso, sem reconhecer qual é a necessidade daquela criança, você está dizendo para ela como ela tem que ser tratada, ou como ela tem que ser vista. Só que, como você disse, o resto do mundo não são os pais da criança, né. Então a vida, às vezes, ela nem é dura, às vezes ela só é coerente. Uhum. Às vezes você disputa o espaço com outras pessoas e você não vai ser escolhido para aquele trabalho. Às vezes a pessoa que você está interessado não está interessada em você. E não é porque o mundo é sempre cruel, é porque às vezes a nossa imaturidade nos torna vítima. Né. Então todo esse processo, "Ah, eu vou dar tudo que eu quero, tudo que ele precisa e tudo mais", só está ajudando ele a sofrer mais quando ele crescer. Porque quando a gente fala adulto, a gente não está falando de alguém que cresceu. Adulto é uma pessoa que amadureceu. É. Aí tem o ponto que tem muitos adultos com uma mentalidade de criança, Exatamente. né. E é interessante porque, assim, também, aí eu tô falando aqui para você, provavelmente, o que a nossa geração recebeu. Os Uhum. pais que promoveram mais do que tiveram. Porém, as pessoas que são da nossa geração e que são pais e mães hoje, aqui a gente está com um problema muito grande. Por A quê? gente tem os filhos coisificados. Como assim coisificar? São aquelas crianças que são vistas como coisa, como posse. Né? Então, antes a gente tinha pais e mães que pensavam em ter filhos para a constituição de família. Né? Então, você sabe que você vai ter que educar. Você sabe que você vai ter que participar. Hoje a gente tem o pai e a mãe, por exemplo, que precisa ser pai porque a mulher está ficando mais velha. Porque o pai está ficando mais velho, porque a família está pressionando, porque agora a gente já está casado, então a gente precisa de um filho. Só que muitas vezes esses casais, essas pessoas, eles não estão entendendo que o filho vai precisar ser educado. E quando a gente fala educado, a gente não está falando só de pedagogia. E aí a gente chega naquela questão que você falou. A escola hoje, que deveria estar preocupada em promover uma educação pedagógica de qualidade, tem que ficar apagando incêndio de uma educação que deveria ser afetuosa. Então hoje a gente entende, muita coisa mudou, então, por exemplo, a necessidade de trabalho, as crianças vão para a creche com 4 meses, a gente entende essa necessidade. Mas e o tempo que essa criança está em casa? Como que a paternidade e a maternidade é exercida? Como que esses pais participam do desenvolvimento? Uhum. Aí daqui a pouco você tem uma criança que ela abraça, beija muito mais a tia da creche do que a mãe. E aí a mãe está cobrando ela porque eu sou sua mãe, mas você não está sendo a mãe, você só teve ela. Então a criança coisificada é essa criança troféu de alguma necessidade e que a gente está vendo isso acontecer com as gerações atuais de pais e mães. É uma questão que, assim, acho que entra em vários nichos, né? Mas acho que o fator principal, o tempo, é uma percepção que eu tenho na questão assim, das questões dos pais. A alegação de tanto a mãe e o pai, né? Eu trabalho, eu não tenho tempo, a minha vida é muito corrida, e aí meio que sempre delega para o outro a responsabilidade. E às vezes nem para o outro, às vezes até para um tablet, para um celular, deixa a criança ali. Eu mesmo já presenciei, já vi esse tipo de situação. E às vezes uma criança de 5 anos, 4 anos, tá com o celular na mão, tá com o tablet na mão, passando o dia inteiro querendo ou não, consumindo ali é, vídeo infantil e tal. Uhum. Mas, assim, é, algo que, nesse sentido, que eu percebi muito claramente foi o período de pandemia, por exemplo. O quão. E na parte de fonoaudiologia, eu sei na questão do desenvolvimento infantil, na questão da própria voz mesmo, assim, a importância da referência em casa do pai antes da criança começar a falar,
falar próximo do filho, o filho vê o movimento dos lábios, Uhum. sabe? Olho no olho, aquela referência meio que tátil, né? E às vezes você vai observar o caso de uma criança que ela está com atraso de fala e você investigando você vai ver que esse atraso não é por questão cognitiva ou por perda auditiva, mas é por falta de referência, não ter alguém ali próximo servindo como exemplo, de certa forma. Uhum. Então, na pandemia que eu comentei, algo simples, assim, a questão de socialização, de cuidado, do olhar, porque os pais precisam ter um olhar para os filhos, assim, de tempo mesmo, dedicar um tempo para os filhos. Uhum. E a hora que e eu conheço muitos professores, a hora que essas crianças que passaram tipo 1 ano, 2 anos em casa, praticamente às vezes estudando em casa, para que voltaram para a escola, elas voltaram muito diferentes do que eram antes, na Uhum. questão do comportamento. Primeiro, até por reflexo da própria pandemia, mas assim, a questão do isolamento, estarem com maior dificuldade de socializar com as outras crianças, individualismo, mais individualistas, a questão da dificuldade pedagógica também, de ter perdido realmente um ano letivo ali. Mas, assim, os professores, pelo que eu já conversei e já percebi, é, não é praticamente um ano perdido. Por Uhum. mais que estava em casa, tinha as tarefas, tinha as matérias e tal, mas o papel da socialização com os outros colegas, a questão da referência, o professor ele está ali realmente presente, e a questão da troca, levar essa criança para um desenvolvimento. E a questão dos pais, às vezes só fazer aquela coisa de eu estou aqui resolvendo um negócio de trabalho e você fica aí fazendo a lição de casa, Uhum. é um distanciamento que prejudica a criança, né, na Uhum. fase de desenvolvimento, né? Totalmente. E é interessante, né, você até trouxe a experiência que você tem como fonoaudiólogo, né, e o quanto muitas vezes a questão emocional e afetiva atrapalha o desenvolvimento dessas competências, né, que é necessário uma referência. Na psicanálise, a gente fala que é muito mais importante do que mãe e pai na pessoa, a mulher mãe, o homem pai. A gente fala de funções na psicanálise. Então a gente fala da função materna e a função paterna, que nem necessariamente precisariam ser desempenhadas pelos pais pessoas, né? Mas Uhum. precisaria de alguém que desempenhasse as funções. Então, a diferença das funções e como elas se complementam no desenvolvimento da criança é fundamental. E hoje a gente está vendo, por exemplo, os pais abrindo mão das funções deles. Quando a gente fala de uma função materna na psicanálise, a gente está falando que desde o nascimento até 1 ano e meio de idade, a mãe ela é responsável por promover uma função mais ativa. E isso vai fazer com que a criança vá construindo pela sensação, percepção, pela troca, pela essa conexão que você falou. Por isso que a gente fala que a mãe é uma coisa meio simbiótica, né? Na maioria das vezes. Essa conexão ela vem desde muito cedo. Então é muito mais uma experiência do que um entendimento. Uhum. Aqui, a criança ela vai desenvolver como eu me sinto, como eu sou protegida, como eu sou segurada, sustentada. Isso aqui são as bases depois de uma autoestima. Como eu me sinto? Qual a minha importância? Depois, a gente vai falar de uma função paterna. E essa daqui, ainda, a falta dela ainda é maior do que a materna, né? Então, quem é a função materna? Desculpa, paterna. A função paterna, ela é aquela que atravessa essa simbiose entre mãe e filho, né? Ou materna e filho, para começar a mostrar para essa criança, olha, embora você seja importante, o mundo existe. E se o mundo existe e você mora nele, você tem que garantir que a sua importância seja algo em colaboração com esse mundo se você quiser viver melhor, né? Então esse pai, ou a função paterna, ela vai trazer a noção de regra, de adequação, de interação e colaboração. Por exemplo, se você colabora, você recebe a gratificação da colaboração também. Se tudo é do seu jeito, vai ser mais difícil, porque nem todo mundo vai fazer do seu jeito. Uhum. Tá? Então essa função paterna ela vem para trazer essa ideia, tá? Olha, você é importante, a gente precisa relevar isso,
Mas você mora no mundo e o mundo é compartilhado. Existem outras pessoas importantes na vida delas. Como é que você vai fazer isso? Então vamos organizar. Né? E essas funções, elas estão sendo terceirizadas. Né? Então você imagina, uma pessoa que... A gente está falando aqui, ó, de 0 a 1 ano e meio a materna. A partir de 1 ano e meio, até por volta dos 3, a paterna. E depois a criança ainda tem outras fases fundamentais no desenvolvimento dela. Mas se essas funções, que são fundamentais, não estão bem executadas, depois a criança que é cobrada por não suprir a expectativa de uma visão adulta e matura, sendo que ela é quem está passando por um processo de desenvolvimento. Quando a gente fala de uma criança que vai para a escola e que vai depender de uma professora, de uma auxiliar de sala, muitas vezes de um funcionário, para ter um pouco de afeto, você imagina se é possível uma professora ocupar o lugar de mãe ou de pai para mais 15, 20, 30 crianças que compartilham o mesmo ambiente. Impossível. Impossível. E aí o que acontece? Essa criança ela vai ficar irritada, mal-humorada, às vezes triste, mais melancólica, às vezes mais arteira, porque é a tentativa de mostrar, ei, eu tô aqui, me nota. As formas de... Os extremos, né? Exato. Ou vai querer sumir ou vai querer aparecer. Exatamente, exatamente. Sim. Tá? E isso vai gerando insegurança. Por isso que a gente tem uma sociedade cada vez mais ansiosa, né? Porque a ansiedade, pra gente lidar com ela, não é a calma. Pra gente lidar com a ansiedade é a segurança. Pessoas mais seguras são menos ansiosas. Aí você também trouxe essa questão do avanço da tecnologia. Polêmico, né? Mas eu acho que é necessário também trazer isso para a pauta. Eu não acho que o problema seja a tecnologia e o avanço dela. O problema é uma proposta que a gente tem naturalizado como ser humano, que é a tecnologia substituindo a competência humana. Esse é o problema. E é uma coisa inédita, né, para a humanidade, de modo geral. Muito. Por exemplo, quando você era criança, me fala uma brincadeira que você lembra de gostar. Aí a gente entrega totalmente a idade. Tô zoando. Não tem Mas problema. assim, brincando, não é um problema. Eu fui da geração de brincar na rua. Eu também. Eu brincava na rua e as clássicas, assim, desde pique-esconde, a queimada, até na escola mesmo, tinha peteca, tinha várias coisas, assim. Uhum. Ali você estava conhecendo, por exemplo, a interação, a colaboração, né? Essa coisa da troca mesmo com o outro, que já é uma coisa evitada hoje em dia, né? É difícil. Mas me fala uma coisa assim, ó, um personagem que você gostava e que de vez em quando você queria ser ele, ou imitar ele. Por exemplo, um super-herói, alguma coisa nesse sentido. Talvez o Superman? Superman, ok. Você tinha a roupa do Superman todos os dias para você usar? Não. Se você quisesse uma capa, o que você faria? Como criança que viveu na sua época? Um lençol, talvez? Um lençol, Sei. talvez. Né? Por quê? Aquilo ali ajudaria você a trazer um objeto para potencializar a sua fantasia, e aí você ia ter a experiência. Você construiu isso e vivenciou isso. Agora, hoje eu vou te perguntar. Uma criança, se ela quisesse ser o Superman, ela vai pegar um lençol e amarrar no pescoço? Ou ela vai pegar uma gema do jogo tal e comprar uma skin do personagem digital do jogo? Comprar skin. Cadê o processo da construção, da vivência, da experiência e do desenvolvimento é uma competência. A questão do imaginário, né? E aí eu falo para você que a dificuldade hoje nós temos aí esse avanço da tecnologia aprendendo o ser humano a não desenvolver mais as suas competências. E parte delas são básicas. Né? Exemplo, quando a gente para pensar em inteligência, cognição e tal, a gente precisa também da criatividade. Pessoas criativas costumam ser muito inteligentes, porque a criatividade delas forçam elas a buscar meios de construir aquilo que elas estão imaginando. Inclusive, a gente vai falar na psicanálise que a gente só conseguiu evoluir como sociedade por conta dessa dinâmica. Né? Por exemplo, na idade do Homem das Pedras não tinha casa. Por que eles construíram em algum momento uma caverna? Porque eles precisavam se abrigar. Então vamos pegar uma coisa que funcione. E de lá para cá a mente foi evoluindo. Não, então agora vamos fazer
uma barraca. Não, agora vamos fazer, entendeu? Até a gente chegar hoje nos empreendimentos mais incríveis que o ser humano conseguiu desenvolver, pelo avanço também da engenharia. Mas tudo isso é mental. Antes é mental. Hoje, as crianças, elas não têm essa experiência do desenvolvimento de uma imaginação, de uma cognição, de uma inteligência, que vão ser suficientes para a continuidade desse avanço. As crianças hoje, elas são condicionadas a consumir coisas prontas. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a inteligência de uma criança que consome tudo pronto vai ser a mesma inteligência de quem tem inteligência para desenvolver o que ela consome? Totalmente diferente, né? É, eu acredito que, assim, no mundo real, às vezes até, é assim, a gente, é meio que projeto de vida, de modo geral, mas acho que exemplifica um pouco esse ponto. Antes de algo existir, você precisa primeiro imaginar, da imaginação vem o planejamento, do planejamento vem a construção, da construção vem a realidade. Uhum. São processos que não dá para você pular, né? E a gente faz isso na vida, né? Para a gente chegar em algum objetivo ou construir algo, a gente precisa ter aquele esboço, né? Mental para a gente ir trazendo o fantasioso para a realidade, né? E é o que os gênios fazem, né? E você está falando de uma coisa que o que a gente está perdendo, né? Para pensar numa palavra, tá? Vou narrar de novo o processo que você trouxe, que eu achei bem legal para a gente trazer. Você disse que antes é algo mental, aí a gente vai precisar construir as competências para a gente chegar na realização daquilo. Quando a gente passa por esse processo e a gente está ali envolvido nesse processo, qual que é o nosso ganho? Tem uma palavrinha. Aprendizado? Também, tá? Mas tem uma coisa mais intensa, eu diria. Desenvolvimento. Tudo isso faz parte. Mas para pensar. Quando eu pensei, criei, investi em mim para desenvolver as competências que eu preciso para a realização daquilo, eu tenho a experiência da satisfação. Da missão cumprida. É satisfatório, tá? Porque não é só a coisa. Não, peraí, ó, era um desejo, uma vontade minha, uma ideia minha, e eu me transformei em competente para executar e estou experimentando a satisfação da conquista, da construção. Hoje nós temos pessoas cada vez mais insatisfeitas. Por quê? Você consome, você consome, você consome, você só consome. Já está criado, você não está envolvido, é coisa, vira coisa. Tá? E isso para tudo, por isso que eu disse, a criança está sendo coisificada, as relações estão sendo coisificadas, o Uhum. afeto está sendo coisificado. E se não tiver bom, você vai procurar alguém que supra, mas nunca vai existir, então você nunca vai estar satisfeito. Essa competência envolve na gente reconhecer aquilo que a gente tem de bom, né, e naquilo que a gente precisa melhorar. Uhum. Né? Mas as pessoas elas estão resistentes a isso. Elas não querem estar envolvidas no processo. Falta de tempo, sabe? Essa ideia, né, de que o afeto dá trabalho, então vamos evitar. Aí nesse ponto eu acho que entra um pouquinho talvez de uma fantasia de idealização na questão de é porque a gente acaba consumindo muito produto pronto Uhum, e roteiro de vida pronto. uhum. E a vida ela não é roteirizada, né? Assim, a gente às vezes planeja algo e sai totalmente fora do roteiro do que a gente planejou. Mas a gente pega aí um ponto, por exemplo, na questão sentimental mesmo. Os filmes, os romances, aquela coisa Disney, a pessoa, às vezes, ela tem uma idealização de algo, na questão de relacionamento. Ela quer a pessoa perfeita, que tem todos os requisitos, que aí não pode faltar um requisito, tem que ser todos, fazer o checklist ali certinho. Sim. E se a pessoa não cumpre uma tarefa, uma função específica, já não serve, parte para outra e, e não dá margem de entender que
primeiro, que todo mundo é humano. Uhum. É meio redundante, né? Mas todo mundo é humano e todas as pessoas têm suas características, seus lados positivos, seu lado negativo, seu lado sombra, seu lado luz e uma relação, nenhuma relação vai ser propriamente perfeita, né? E isso começa na nossa relação com as nossas autoridades. Se uma criança está sendo vista como coisa pelos pais, o que que, o que que ela vai experimentar numa relação? A gente precisa entender que a dinâmica de relacionamento são duas necessidades ali. Todo mundo tem as suas necessidades e parte delas são inconscientes. Se a gente não conhece isso, a gente vai ficar replicando padrão tentando que o outro supra. Então é muito importante a gente estar num processo analítico para a gente entender, opa, quais são as minhas estruturas, quais são as necessidades que eu tenho para entender se de fato eu quero me relacionar, porque o outro é o outro. Só que geralmente a necessidade de um, ela retroalimenta a necessidade do outro. Quando a gente fala assim, ó, relacionamento abusivo. Pra gente na psicanálise isso não existe. Por quê? Pode ser tóxico. Mas é tóxico por quê? Existe alguém que ocupa um lugar, o abusado, por exemplo, que precisa de alguém que ocupe o lugar do abusivo. Né? Então, isso se retroalimenta. Se você não conhece as suas necessidades, as suas estruturas, você vai alimentar essa dinâmica. E não adianta achar que só uma pessoa tem responsabilidade na qualidade dessa dinâmica. Porque quem não está para isso, não ocupa esse lugar. Independente, tá, das dificuldades, das delicadezas, a gente sabe que isso existe, tá? Não estamos aqui colocando todo mundo numa atmosfera generalizada, mas a pessoa que não aceita ocupar esse lugar, ela não vai ficar. Né? Então, aí você fez um desenho muito interessante da gente entender, então, por que é importante mostrar que a criança é esponja? Porque realmente ela está entendendo. Para pensar, ó, eu não sabia que eu ia precisar de alguém. Agora que eu nasci e que eu estou me desenvolvendo, eu percebo que eu tenho 1 milhão de necessidades. E eu não sou suficiente para resolver todas elas ainda, porque eu ainda não aprendi, eu ainda não entendi, eu ainda não me desenvolvi. Eu preciso de pessoas. Só que a nossa educação, ela não ensina a gente a desprecisar, entre aspas. Sim. Né? Então, muitas vezes é evidenciada essa necessidade que você tem. Nesse processo, a criança começa a abrir mão de parte dela para nutrir o vínculo com o outro. E aí aqui a gente vai ter vários resultados que podem acontecer. Por exemplo, a criança que não dá conta de entender que o pai e a mãe não podem fazer aquilo naquele momento, muitas vezes ela vai ser movida pela raiva, pela birra, pelo ódio. E na vida adulta, ela vai ser uma pessoa punitiva, vingativa. Né? Já uma criança que não entendeu aquilo, mas é uma criança mais melancólica, ela já vai levar aquilo para eu não posso nada, eu não mereço nada, eu não consigo nada, entendeu? E aí a gente vai ter essas pessoas que lá no futuro vão se relacionar com outras pessoas. E vai causar traumas em outras pessoas. E vão Assim, potencializar o delas o que e existe, causar né? em outras. Sim. Né? Então, quando a gente fala da análise, é por isso que a gente fala que a análise é uma coxa de retalhos. Né? Porque a gente vai precisar passar por todos esses lugares. O teu futuro ele é importante. Mas se você não entender as referências do seu passado, trabalhar no presente para construir a satisfação do que você vai experimentar ali, não vai rolar. Né? Então não é o chat GPT que vai te dar o melhor conselho, que vai resolver as questões da sua vida. O chat GPT ele vai potencializar muita coisa, mas e a competência do ser humano para experimentar a satisfação? Porque a tecnologia não vai experimentar a satisfação no nosso lugar, embora ela possa nos ajudar em muita coisa. Uma curiosidade, na parte de mentoria, você meio que destrincha, né, assim, a mente, para pegar, para pegar os nuances ali. Você poderia falar um relato, assim, de um feedback que você teve de uma mentoria realizada, assim? Tá? Ali, quando eu trabalho com a análise, é eu e o paciente. Né? Na mentoria, eu desenvolvo profissionais. Né? Então, é a pessoa que estuda a psicanálise para poder alcançar. O legal é que o psicanalista ele tem que ocupar todos os lugares, entre aspas. Ele tem que ser a pessoa que está passando por um processo de análise. Ele também tem que ser o profissional que está passando por uma supervisão, para aí sim ele poder construir, né, essas competências analíticas e levar a psicanálise adiante.
Mas eu vou compartilhar com você uma experiência de uma aluna minha que levou um caso dela para a supervisão, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ela falou assim, Júnior, me ajuda, porque eu tô com muita dificuldade, uma adolescente de 12 anos. E eu tô com muita dificuldade, eu estava focado no público mais adulto, mas apareceu a oportunidade e eu, né, trouxe para cá. E é importante a gente até ressaltar que a supervisão é fundamental, né, se a gente quiser desenvolver uma boa competência analítica, não importa quantos anos de experiência a gente tenha, sempre vai ter um analista que traz para a gente um insight, uma percepção, que vai mudar muita coisa para a gente conduzir a análise, né? Uhum. Então, o relato dela era o seguinte: a adolescente se via, né, relatava ali muita solidão, se sentia muito sozinha, e aí ela tinha vários sentimentos que ela precisava lidar, então horas ela estava mais impulsiva e horas ela estava mais fechada mesmo, né? É, e aí a paciente perguntou assim para ela: olha, quem são as autoridades da sua vida hoje? Uma criança de 12 anos ainda está desenvolvendo o que é um senso de uma autoridade. Mas olha a resposta dela. Ah, tem uma influencer que eu gosto muito. E eu acompanho ela direto. Uhum. Aí a minha aluna perguntou, né? E o que ela faz? Como que é o dia a dia dela? Ah, eu gosto muito de acompanhar ela porque ela é muito amiga do pai dela. E os dois têm ali uma religião que eles frequentam, então eles sempre estão postando as coisas juntos. Olha o grau, né, do que a gente está falando. A autoridade de uma criança de 12 anos não é alguém que está perto dela. É alguém que ela conhece, mas a pessoa não faz ideia de quem ela é, porque a influencer tem mais milhões de seguidores. Então a autoridade dela é alguém irreal, não é alguém de conexão, não é alguém de proximidade. Olha o que ela está refletindo pra gente, ó. É uma pessoa que tem a minha idade, é uma pessoa que é amiga do pai dela, ou seja, eu gostaria de ser amiga do meu. Eles fazem coisas em conjunto e mostram isso, ou seja, eu gostaria de estar acompanhada. Uhum. Então, aqui, né, essa questão da autoridade é muito séria. Que nem você falou, falta de tempo, não sei o quê. A gente sabe que a configuração familiar precisou mudar nesse sentido. Hoje, uma pessoa, a não ser alguém que ganhe muito bem, que tem uma profissão muito bem estabelecida tal, mas a gente sabe que a maioria, a realidade da maioria não é essa. Então, a gente sabe que se só uma pessoa da família trabalhar, muitas vezes a família não se sustenta. Então a gente precisa de um pai, de uma mãe trabalhando, às vezes, para dar conta de sustentar uma casa. Ok, a mulher também, com essa questão do direito de ser mais independente e tudo mais, ok, não estamos entrando nesse mérito. Direito delas, com certeza. Porém, uma criança não tem nada a ver com isso. Né? Uma criança precisa passar por um processo de desenvolvimento adequado. Então, mãe, pai, quando você sai e trabalha, na volta, você tem que ter tempo, tem que ter espaço para você ser mãe, para você ser pai. E aí entra justamente a questão do reflexo da diferença das gerações, né? Exatamente. Me fala a sua opinião sobre a geração Z. É que assim, é uma geração polêmica, né? Assim, mas a sua visão como psicanalista. De forma assim, é bem genérico mesmo, Uhum. mas a sua perspectiva do Eu acho que existe comportamento. muita coisa pautada pela irrealidade. E aí é aquilo que eu te disse, a irrealidade ela é um problema, porque ela deixa uma lacuna grande demais. Né? Quando a gente tem referência real, vínculo, proximidade, a gente tem referências. E essas referências ela ajuda a gente a constituir muita coisa. Eu acho que o problema da irrealidade é que você tem dificuldade até de construir quem você é. Então, assim, é muita tentativa de consumo, é muita tentativa de aquele objeto satisfaz uma necessidade minha, e isso aqui a gente vai chamar de um desejo narcísico, né? Quando a gente Uhum. fala narcisismo na ótica da psicanálise, não é essa visão superficial que o senso comum tem de narcisismo e narcisista, tá? Quando a gente fala que a visão narcisista na psicanálise é todos nós temos um resquício narcísico. Acabei de explicar aqui junto com o pessoal, né, sobre como é a gestação. Você está sozinho, você não sabe que existe nada, você não sabe para que serve nada, você está lá. Então nós temos um resquício narcísico de existência. Só Uhum. que a gente vai precisar passar por um desenvolvimento onde na psicanálise a gente chama de narcisismo secundário, que é essa pessoa que é capaz de fazer a adaptação para um coletivo, né? Ter a sua realidade, a sua vivência importante, porém
também encontra a importância na colaboração, na interação. Quando a criança ela não consegue passar por isso, ela fica engessada no narcisismo primário. E o narcisismo primário, muitas vezes, é o que as pessoas estão acostumadas a falar. Então, aquela pessoa extremamente egocêntrica, que não tem empatia, que não, sabe? Não se Uhum. preocupa com as pessoas, não se importa, tudo tem que ser do jeito delas, na hora delas, a gente está falando disso. E a gente tem algumas necessidades narcísicas. Só que se a gente passou por um processo de maturação, a gente vai encontrar uma maneira de fazer uma adaptação para a gente entender, ó, o que que eu posso, o que que eu não posso, o que que eu posso, mas não é agora. E aí a gente tem uma geração que não passou por isso. Tá? Então as necessidades delas estão sempre lá fora, sempre na coisa, sempre no outro, que tem que suprir o que eu preciso. Às vezes você pode encontrar alguém que se sujeite a ocupar esse lugar, mas na maioria das vezes não. Então se a gente tem uma geração educada da mesma maneira, imagina. É imprevisível. E aí todo mundo vai estar, tipo assim, defendendo a mesma necessidade, só que, e aí? E na hora da relação, do compartilhar, do real? E na hora de você elaborar uma frustração? Porque você vai se frustrar na vida. Uhum. Você vai se frustrar na vida. Então o problema é a frustração ou a incapacidade de elaborar a frustração para seguir? E aí é onde entra a resiliência, né? Mas é um ponto muito delicado, né? Sim. Aí agora entra um ponto também, assim, na questão da inteligência artificial. A gente sabe que ela está começando ali num processo de se entranhar na sociedade, de certa forma, em todas as áreas, no aprendizado, no ensino de modo geral, no cotidiano das pessoas. E ainda não se sabe propriamente o impacto que a IA realmente, o próprio chat, né, vai causar na mente das pessoas a longo prazo, assim, no sentido de, a, um exemplo, o alimento. A gente ia lá, plantava, a gente ia, plantava, colhia, trabalhava esse alimento, fazia, produzia e ia para nosso prato. A Uhum. gente tinha uma autonomia. Uhum. Às vezes eu percebo acontecendo um processo, aí veio o processo de industrialização, né? A palavra não fugiu. E nesse processo facilitou a vida, a nossa vida, mas meio que tirou essa autonomia, Uhum. de modo superficial, de certa forma. O chat e essas IAs, geralmente na parte do ensino, elas podem fazer a gente pular essa etapa do pensamento crítico, de você ter as informações aqui, você analisar as informações, tirar suas próprias conclusões e tirar algo daquilo que você mesmo processou, que você mesmo avaliou. Uhum. Na parte da psicanálise, qual que é a sua visão sobre essa questão do... É meio É, delicado, né? é Assim. delicado, mas é importante. Eu diria necessário. Eu não quero parecer assim alarmista, extremista, mas eu quero trazer esse ponto como a importância que ele precisa, né? Então merece atenção, precisa de atenção. Por quê? Eu acho que quando a gente vai conversando sobre essas coisas numa tentativa de prevenção, é muito mais eficiente do que depois a gente ter que passar muito tempo tendo que correr atrás de prejuízo, como a gente está vendo, por exemplo, com as questões climáticas. Então, não é uma questão que não é do jeito que eu acho ou que eu quero. Existe uma natureza, existe uma lei natural. E se a gente for contra porque a gente acha, a gente vai sofrer a consequência de uma coisa que não é a gente que decide. Então, exemplo, artificial. Se a inteligência é artificial, chega uma hora que a gente vai perder o que é verdadeiro, ou seja, o que é real. Se a gente não tomar cuidado com isso, né, a gente vai ter que correr atrás do prejuízo depois. Exemplo, a geração atual é a primeira geração menos inteligente do que os pais. Então, lembra que eu te falei que a gente sempre tem um resquício da geração anterior, mas a Uhum. gente tinha uma certa evolução. Porque a gente tinha necessidades, a gente teve que aprender, ser resiliente, buscar competência, a gente teve que se desenvolver. A geração atual, elas não precisam, elas entendem que não precisam fazer isso. Por quê? Sempre tem alguma coisa pronta para suprir a necessidade que ela tem. Então ela não se torna capaz.
É como você falou, uma criança que hoje tem a vida numa coisa digital, né? Tá tudo ali, tá tudo pronto, tá tudo sendo consumido. Se não tiver bom, ela troca. Se ela não gostou, ela compra outro. Se, entendeu? Uhum. Você acha que uma criança dessa, ela vê valor no trabalho de alguém que está na zona rural? Acordando cedo, plantando, cultivando. Não é uma vida simples, né? Embora para muitas pessoas seja prazerosa, mas o trabalho, existe um trabalho. Você acha que uma criança quer ficar no ar-condicionado na frente de um computador ou ela quer ir lá aprender a plantar uma mudinha de alguma coisa? E isso tá afastando as próximas gerações de competências que são humanas e que a inteligência artificial não vai suprir, né? E aí é onde a gente chega até naqueles filmes, né? A gente via Steven Spielberg, coisas assim, né? Uhum. Trazendo isso já há muito tempo lá atrás, onde a máquina substitui o homem e aí o homem fica refém da máquina e tal. Ali era uma ficção, era um drama, né? Mas se a gente não tomar cuidado, a gente está naturalizando que esse processo um dia possa ser uma realidade. É o desenvolvimento das habilidades, né? Exatamente. A gente está substituindo as habilidades e as competências, ao invés de potencializá-las, entende? Uhum. Então, uma criança que ali, hoje em dia, por exemplo, né, trabalhos de escola, você não pesquisa, você pede. E aí você tem uma inteligência artificial que fez uma pesquisa e uma boa pesquisa, mas a criança ela não tem nenhuma orientação de que, ó, você precisa ler, Uhum. você precisa entender o que que é isso aqui. Não, tá pronto. Então, que competência eu estou desenvolvendo? E em todas as esferas, né? Todas as Ensino esferas. fundamental, básico, universitário. E é um perigo, porque você está tendo a questão de formação de profissionais, né? Então, essa é o que eu falei, não quero ser extremista, mas é real, né? Por exemplo, você acha que uma criança ou um adolescente, enfim, ele está visando fazer uma faculdade, que ele vai levar anos estudando para começar a construir uma profissão, ou você acha que ele vai ser um TikToker porque ele descobriu como monetizar? É uma questão, é um relato que eu já ouvi muito de professores. Na questão dos professores falarem assim, às vezes aquela criança desperta, que dispersa, que não presta atenção na aula e tal, aí o professor vai lá, olha, tal, presta atenção. Aí a criança fala assim, não preciso estudar não, para que que eu vou estudar? Eu vou ser influencer. Exatamente. Então, Exatamente. assim, é uma visão muito limitada, né? Assim, Exatamente. é um perigo, de certa forma, Exatamente. porque você precisa ter os conhecimentos básicos de uma formação para você poder, inclusive, ter a possibilidade de escolha lá na frente, né? Sim. A gente, assim, até comentei com você que também estudei recentemente a neuropsicanálise, que está vinculada com a neurociência, né? A gente entende que toda novidade, todo aprendizado, ele gera uma comunicação neuronal, né? Uma conexão. E aí, quanto menos a gente desenvolve a atividade cerebral, menos conexão neuronal a gente faz. Eu vou, né, trazer aqui a ignorância, para não usar outro termo que talvez pudesse ser mais ofensivo, mas vamos chamar de ignorância. Tá? Então, Uhum. quando a gente não faz essas conexões, é como se o cérebro ele fosse ficando muito limitado. E o nosso cérebro ele tem um potencial gigante. Só que Uhum. assim, é interessante a gente parar para pensar que isso não é construído sozinho. Exemplo, antes a gente tinha o termo, os superdotados, que hoje a gente já não chama mais assim, né? Hoje a gente conhece como altas habilidades. Então existe ali todo um processo para você fazer um acompanhamento ali de vários exames que vão avaliar várias questões psíquicas, né? Enfim, Uhum. para você chegar a um diagnóstico. E crianças que têm altas habilidades, que antigamente a gente conhecia como superdotação, não significa que elas têm uma inteligência de fábrica. Significa que elas têm um potencial de aprendizado aguçado. Ou seja, potencial. Se você não explora o potencial, o aprendizado não ocorre, né? Sim. Então a gente tem isso também é perigoso, tá? Porque uma pessoa que tem um potencial de inteligência aguçada e não desenvolve, ela vai encontrar algum lugar para depositar isso. E aí ela vai depositar? Então,
Esse é o perigo. Onde ela vai Sim. depositar? Tá? Porque se ela não está tendo competências para desenvolver coisas que são produtivas, benéficas, muitas vezes ela vai depositar isso num lugar que não é nada benéfico. Nem para ela e nem para a sociedade. Tem uma questão aí também, que assim, na parte de internet de modo geral, a gente sabe que existe a questão do algoritmo. Uhum, Existem bolhas e eu queria saber a sua visão sobre, no sentido do seguinte, quando a gente sabe que quando a gente, um exemplo, eu vi um vídeo lá, X, sobre um tema, e o algoritmo entende que eu gosto daquilo, se eu fiquei muito tempo no vídeo, ele começa a me recomendar, ou se eu curtir, começa a vir ficar fechado naquele assunto. sim. E a gente viu isso muito explícito, acho que pela questão política até, na questão dos lados políticos, esquerda, direita, o lado direito com as suas visões e as suas perspectivas, e o lado esquerdo com as suas visões e as suas perspectivas, mas assim, algo que meio que se perdeu na questão do diálogo. Era alguns momentos assim, na questão do Brasil mesmo, a gente perceber que por mais que você tenha a sua ideologia, a sua crença, os seus propósitos, mas você precisa, de certa forma, estar aberto a ouvir o outro também. Por Uhum, mais que você discorde dele, você tem que dar a possibilidade de ouvir. Né? Você não vai meio que sempre impor a sua verdade acima da verdade do outro. Existe a questão do respeito. E eu acredito que a questão de rede social, de modo geral, a internet, potencializou muito esse extremismo para os dois lados. uhum, Na parte da psicanálise, você consegue meio que identificar isso com o paciente, de estar talvez fechado com uma visão limitada por conta que tem só um ponto de vista, uhum, assim, só uma perspectiva, sabe? E aí tem um ponto também, o descolamento da realidade. uhum. Às vezes a pessoa ela pode estar vivendo algo ali, está na frente dela aquilo, mas ela não acredita ou ela pode ser fato, pode parecer na frente dela ali, mas ela não acredita porque não aí é muito complexo, mas assim, ela não aceita. Isso é muito doido, né? Assim, eu vejo como uma forma de, sabe, o que é colocado no cavalo, que me fugiu a palavra cabresto, Cabresto. Aham. um cabresto, né? De certa Sim, forma, mental. sim. A pessoa ela fica presa ali. Que a gente comentou sobre a autoridade. A autoridade para a criança é importante, porque dali vão vir várias referências, sejam negativas ou positivas. Quando a gente fala sobre religião, política, todas essas atmosferas envolvem autoridades. Ou seja, o que, que a pessoa que busca está buscando? Está buscando a autoridade que lhe diz respeito, ou que as suas necessidades têm. Por exemplo, uma pessoa que é da religião X está buscando aquela doutrina e tudo mais, por quê? Porque satisfaz algo que de forma com autoridade, né, influencia a vida dela. Exemplo, né? Quando as pessoas falam cristianismo, espiritismo e tudo mais, as pessoas estão buscando um vínculo paternal, fraternal, né? Porque talvez aquilo seja uma deficiência na vida dela, uma necessidade. Na política, a mesma coisa. Quando alguém elege uma figura representativa, está representando o quê? Está representando o que eu quero, o que eu preciso, o que eu acho. Só que quando a gente fala de coletivo, não existe achismo, não deveria. Existem realidades distintas, diversas, e isso precisaria ser visto. Né? Então, a pessoa que busca isso, uma frase da psicanálise é: a verdade absoluta é uma ilusão. Não existe verdade absoluta, porque a diferença é real. Né? Então, você falou do mecanismo do algoritmo, e eu achei muito interessante, porque assim, o mecanismo do algoritmo para pessoas maduras, né, que alcançam certa maturidade, ele pode ser algo facilitador, no sentido de
poxa, são coisas relevantes para mim, aí eu vou buscar essas questões para um desenvolvimento. Mas o algoritmo para pessoas imaturas é um mecanismo de alienação. Então, Uhum. ele obriga, ele força a pessoa a ficar alienada àquilo que ela demonstrou que tem interesse. Então, essa pessoa, ela vai ficar fechada na bolha, na atmosfera dela, né? Então, aquele algoritmo, ele está forçando ela a não sair daquilo. E é muito doido porque eu vi um vídeo de um rapaz que a mãe dele começou a ter determinados comportamentos. E ele meio que deu uma estranhada na mãe. Ele estranhou a mãe e aí ele pensou nessa possibilidade de rede social. Uhum. E aí ele pegou o celular dela e foi olhar os conteúdos que ela estava vendo. E aí ele meio que foi para... Ele puxou e pesquisou sobre assunto oposto ao que ela estava consumindo mais. E só o fato da busca, dele passar um tempinho ali meio que pesquisando sobre, já deu meio que uma bugada no algoritmo dela e começou a recomendar as duas visões, assim, duas perspectivas diferentes. Uhum. E aí ele percebeu claramente a mudança no comportamento da mãe. Então é uma senhora formada, adulta, mas que estava sendo fortemente influenciada o comportamento no dia a dia Uhum. por conta de consumir às vezes um conteúdo que é totalmente direcionado. O É, pe- é, Perfeito. O perigo das redes sociais hoje, para pessoas imaturas, né? Quando eu falo imaturo, não é de nenhuma forma pejorativa. Estou falando de desenvolvimento mesmo, de necessidade, falta de competência para amadurecer. O problema das redes sociais é que ela deixa a gente totalmente conectado. Porém, não significa que tem vínculo. Então, uma pessoa que se sente sozinha, manda ver na rede social, porque ela tem 1 milhão de amigos, ela posta o que ela quer, como ela quer ser vista, ela consome o que ela tem interesse. uhum, Né? Hoje, por exemplo, se a gente para pensar quantas pessoas a gente tem em seguidor, se você tem um trabalho relevante, né, que comunique alguma coisa importante para as pessoas, é legal que você tenha muitos seguidores. Por quê? Porque seu trabalho vai ser difundido, você pode estar entregando valor para aquela pessoa. Pensar, elaborar, né, conhecer coisas, o que é muito legal. Mas você conhece todas aquelas pessoas que estão ali? Né? Então a rede social hoje ela facilita a substituição do afeto e do vínculo. Por quê? O afeto e o vínculo é trabalhoso. Pega alguém que é íntimo de você. Eu sempre dou esse exemplo em sala de aula, tá? uhum. Se uma pessoa passar na rua, nunca te viu na vida, você também nunca viu a pessoa, tá? Aí do outro lado da rua ela grita assim pra você: Ô, chato! Você vai olhar pra pessoa, você vai... ou ela me confundiu, ou você vai dar risada, porque, tipo, ou você vai ficar em dúvida, né? Não, será? Uhum, Realmente? Será que foi pra mim? Ou essa pessoa é doidinha, tá fora da caixa, né? uhum. Agora, uma pessoa íntima de você fala assim pra você, seu chato. Aí tem um peso, né? Tem um peso, te atravessa, dói. Então o vínculo e o afeto, eles têm um certo trabalho, tanto na construção quanto na manutenção deles. A rede social é como você quer, na hora que você quer, se você quiser. Então quantas vezes, quantas pessoas elas dão mais valor para o coraçãozinho, o like que subiu ali, do que um abraço que ela poderia dar em alguém de verdade. Uhum. Né? Então, É. também é uma maneira de defesa. Só que a gente está tentando se defender de coisas que são fundamentais. Né? Para o ser humano, a troca, o afeto e o convívio é fundamental. A gente não está dizendo que isso tenha que desrespeitar os nossos limites. Né? Outra coisa que eu gosto de defender, toda relação tem que ter um limite. A gente tem que descobrir quais são os limites saudáveis de determinada relação. Pessoas que são seus colegas, você não conta segredo. Pessoas que são mais íntimas de você, são pessoas que você traz para mais perto de você. Às vezes um amigo que é uma boa companhia para uma viagem, não é um amigo que é uma boa companhia para você sentar e falar de um assunto sério. Então relações têm limites e a gente vai entender isso na troca com o outro. É um fato. Na questão das avaliações que você já fez, assim,
eu acho que você consegue ter mentalmente meio que um antes e um depois, né? Você poderia citar, assim, ó, um caso, assim, só para... Uhum. Na verdade, assim, a gente nem avalia, né? Porque, assim, a avaliação seria você dando uma... Você estaria qualificando e quantificando algo de acordo com... A questão de você perceber a... Porque, assim, tem muita coisa que a gente não percebe por nós. Uhum, Então, às vezes, uma pessoa, fora, no seu caso, que olha e consegue perceber ali, às vezes, um ponto que nos melhore, causa um impacto. uhum. Já... Eu vou te trazer aqui, eu poderia te citar vários exemplos, mas eu vou te falar de uma forma mais abrangente, porque eu acho que toca todo mundo, né? Toca você, e eu espero que toque todas as pessoas que tiverem a oportunidade de ver essa, esse material. Quando nós falamos de neurose na psicanálise, a gente está falando de uma estrutura psíquica, ou seja, é como o psiquismo daquela pessoa funciona. E o Freud, ele vai falar que a neurose, ela também é patológica, ela também tem as suas patologias. Mas para o convívio social, interação, vínculo, afeto, a neurose é a estrutura mais eficaz. Uhum. E aí depois a gente tem as outras estruturas, por exemplo, a psicose, a perversão, tá? Que a psicanálise estuda muito isso. A perversão, por exemplo, é o narcisista que as pessoas costumam dizer, né? O perverso. Mas na neurose é como se a gente fosse, eu vou brincar com um termo muito ruim, que é o normal. Não existe normal, né? Uhum. Para a psicanálise a gente entende que a pessoa que tem um certo funcionamento é neurótico. E essa neurose ela também tem as suas classificações, tá? Mas só para trazer aqui de forma geral. Qual é a coisa que dificulta todo esse processo neurótico e que se reflete como sofrimento na nossa vida? Que é o que dificulta a vida do ser humano. No começo, isso nasce como uma tentativa de defesa, uma necessidade de defesa. Só que as pessoas imaturas vão intensificar isso e as pessoas maduras vão aprender a ir abrindo mão disso. E eu estou falando do orgulho. O orgulho, ele é uma sensação, um sentimento que tenta defender a gente de algumas coisas. Só que essa defesa, ela é quase nada inteligente, né? Então ela vem ali como uma necessidade. Só que o orgulho, ele intensifica o sofrimento, porque ele não proporciona para você um aprendizado. Ele não valoriza a vulnerabilidade. O orgulho, ele intensifica a necessidade de ter razão. E a gente sabe que a gente nem sempre tem razão. Nós temos razões parciais. Certa Uhum. razão, isso nós temos. Mas razão, convicta, nós não temos. O ponto de vista do outro tem um motivo, tem razões para existir. Então, se a gente vai buscar conflitar pela razão, a gente nada mais está fazendo do que alimentar o nosso orgulho e a gente está se fechando para várias possibilidades que poderiam ajudar a gente a viver melhor. Então, como que eu vou dizer, né, para uma pessoa, por exemplo, que ela está melhorando? Na verdade, eu vou perceber se ela está abrindo mão do orgulho dela. Tá? E o que é abrir mão desse orgulho no processo analítico? Eu estou desconfiando se o que eu faço realmente é melhor. Eu estou desconfiando se eu realmente tenho razão acima de qualquer pessoa, a qualquer custo, o tempo todo. Eu estou começando a abrir mão de me defender de certos assuntos o tempo todo. Eu estou abrindo mão de me expor a coisas que eu sinto, mas não consigo falar, então eu começo a querer trazer isso à tona. Uhum. Eu começo a desistir de negar coisas. Eu começo a ser mais honesto comigo, com as emoções que eu tenho. E aí, nesse processo, a gente vai entendendo, e é visível, a qualidade de vida que a pessoa vai alcançando. E não tem como, tá? A gente ser seguro com um orgulho muito latente. O orgulhoso, ele é inseguro. Ele só não tem coragem e nem competência para assumir a insegurança, para poder desenvolver mecanismos que
ajudem ele a trabalhar, se sentir mais seguro. Exemplo, né? Aquela pessoa que te machuca, mas não pede desculpa. Te machuquei, mas a culpa é sua. Eu tô errado, mas eu jamais direi que eu estou. E a gente vê muito caso familiar, assim, né? Total. Pai e filho, mãe e filho. E isso é um dos fatores que complica o desenvolvimento da criança. Tá? Por quê? Pais erram. Pais são pessoas. Pessoas falham. Agora, qual que é a diferença de uma criança que percebeu, porque o pai e a mãe é cheio de dar regra, né? E o pai e a mãe é cheio de quebrar a regra que deu para a criança, né? Aí quando a criança questiona, mas se não pode, por que que você fez? Se eu não posso, por que que você falou? E aí o pai e a mãe, cala a boca, porque eu sou seu pai. Fica quieto, porque eu sou mais velho. Me respeita, porque eu tô mandando. Isso é orgulho. Né? Diferente de um pai e de uma mãe que chega, senta com uma criança e fala: filho, filha, papai e mamãe falhou. Realmente, a gente te ensina a não fazer porque é melhor, você vai se sentir melhor, as pessoas ao seu redor vão se sentir melhor. Você pode falar o que você sente, mas tem um jeito para você falar. Então, papai e mamãe falhou. Você desculpa a gente? Qual que é a diferença da educação dessas crianças, entende? Uma vai crescer seguindo exatamente aquilo que foi proposto. A outra vai ter um processo elaborativo muito maior. Fora a questão de empatia, né? O desenvolvimento de uma personalidade mais verdadeira. Uhum. E é isso que a gente está tendo de forma abruptamente impactada. Doutor, eu quero convidar para outros podcasts. Com certeza. Muito Eu obrigado que te pela agradeço. Eu que te presença. agradeço pela oportunidade. E, assim, é até clichê falar, mas na parte de psicanálise tem outras vertentes também da sua atuação que eu sei, que daria muita coisa para falar e a gente marca outro. Vai ser um prazer. Obrigado. Convite é aceito.